convidar o Eduardo para voltar agora para o nosso bate-papo. Edu Ibrahim, obrigado por retornar. Bom, que reflexão, Ana. Realmente, assim, o que me impressionou, porque a gente compartilha e está postando agora aqui no chat para as pessoas o nosso material de tendências de tecnologia, onde a gente analisou todas as tendências publicadas por vários institutos, Gartner, Forrester, Deloitte, Singularity, World Economic Forum, e uma coisa que, assim, chamou muito a atenção, nunca vi se falar tanto de pessoas no centro. Seja o cidadão no centro, seja o consumidor, seja o colaborador, e as empresas também falando, não adianta aquilo que tu não consegue entregar para o teu colaborador, tu não vai conseguir fazer com o teu cliente, ou seja, refletindo muito sobre isso. E a ideia é como, né, a gente evoluir com isso, como essa reflexão que tu trouxeste, né, sobre a importância de verdade das pessoas, não só como um valor postado lá na rede social, PPT, mas de verdade dentro das organizações. E a pergunta que eu faço para vocês agora, numa primeira rodada, em relação ao futuro do trabalho, né? A gente vê aí cada um atuando de suas residências, no trabalho remoto, a tecnologia possibilitando que a gente consiga, aí estar conversando agora com cerca de 120, 130 pessoas que estão nos assistindo, de todos os cantos, de todos os lugares do Brasil, e isso era, embora a tecnologia já tivesse disponível lá atrás, antes da crise, era muito pouco utilizado, e agora tornou-se comum. As pessoas têm conseguido compartilhar conteúdo, se aperfeiçoar, evoluir. Nesse sentido, da continuidade dessa evolução, né? Porque a gente vê, a crise não acabou, ela continua, as pessoas continuam trabalhando de casa, continuam buscando se desenvolver, né? Aproveitar, a gente nunca teve tanto conteúdo disponível para quem quer evoluir, buscar novas habilidades. O que vocês poderiam destacar, Ana e Edu, para as pessoas que querem se preparar para o futuro, que querem estar melhor desenvolvidas em relação a esse novo momento que a gente vive, que tem uma forte utilização de tecnologia e inovação nas organizações, na sociedade, a tecnologia realmente substituindo processos repetitivos, né, substituindo não pessoas, mas vagas de trabalho, na verdade. A gente vê a tecnologia evoluindo muito rapidamente e ela, assim, de alguma forma, algumas pessoas se assustando com isso, e a gente sabe que existem habilidades que elas podem buscar se desenvolver para continuar evoluindo dentro da carreira mesmo. Independente da evolução tecnológica, tem coisas que só são possíveis ainda serem realizadas pelo ser humano. Quem vai? Posso começar? Então, vamos lá. Até porque eu acho que eu quero até complementar algumas coisas que eu estava ouvindo a Ana aqui em background, né, e achando muito bacana tudo que ela falou, e então tentar fazer alguns links com isso também, né. Primeiro que ela focou muito aí brilhantemente na questão de como o ser humano, né, vai se adaptar a esse momento que a gente está vivendo e como que as lideranças das empresas podem se comportar nesse momento de transição que a gente está vivendo, que culmina nessa forma diferente de enxergar o trabalho e as profissões, né? Ela falou sobre a questão que a identidade, né, ela é muito limitada para explicar o que cada indivíduo é, né? Cada indivíduo é dentro de um papel social, dentro da sua casa, da sua família, dos seus amigos. A identidade, ela é uma abstração de informações, né? A gente cria um rótulo, cria um símbolo para abstrair aquele conjunto de informações que nós, humanos, não temos capacidade de entender no detalhe, como uma máquina tem, obviamente. Então, a gente está nesse momento de transição, né, de um mundo industrial para um mundo extremamente tecnológico, e a forma como a gente vai encarar essa transição, e aí encarar dentro das empresas e levar isso para as lideranças, é que vai dizer se essa transição vai ser mais traumática ou menos traumática, né? Acho que a Ana falou da questão
do humano no centro, a gente fala hoje em dia de uma coisa na economia que chama economia do stakeholder, né? Então, o cara que está dentro da sua companhia, né, da sua empresa, ele é um stakeholder, a comunidade é um stakeholder. Então, se você não está preocupado com tudo isso, todo o impacto que a sua empresa tem, com todo o impacto que a liderança tem nesses stakeholders, provavelmente você é um cara que, a longo prazo, não vai estar mais inserido nessa economia que a gente está vendo. Então, a economia e a tecnologia, na minha visão, elas são uma evolução da natureza. Quando a gente fala economia ela é sobre gerenciar recurso. E inteligência artificial é sobre adaptação, evolução. Então, do mesmo jeito que a natureza ela se adapta e evolui e gerencia seus próprios recursos, a economia, que vai afetar a felicidade, o bem-estar do ser humano, também tem que conseguir replicar isso. Só que o que aconteceu na era industrial é que a gente colocou uma camada na economia que se chama sistema financeiro. Esse sistema financeiro gerou os nossos modelos de negócio. Esses modelos de negócio tiraram o humano de dentro do modelo. E o que a gente está vendo agora é que a evolução tecnológica está levando a gente para um mundo onde a escassez não é mais tanto o problema do mundo industrial. A gente tem recurso demais, dinheiro demais, e a gente está tendo que agora trazer o ser humano de volta para dentro desse modelo econômico, para que sistema financeiro e sistema econômico se encontrem novamente. E essa dicotomia, né, esses conflitos que acontecem aí, desse entendimento, geram modelos de negócio que não são, nesse momento, adaptados ao bem-estar do ser humano. Só que a evolução tecnológica e aí o momento que a gente está, como a gente vai lidar com essa transição, é que vai fazer, eu acho, tudo isso aí que a Ana brilhantemente colocou para a gente, trazer de volta para dentro das empresas. Eu acho que é esse que é o futuro possível para a gente. Tem uma pergunta aqui do Vitor, que eu até não tinha visto, mas agora eu visualizei no chat, casa com essa mesma questão. Ele pergunta que perspectiva da segurança eu me referi, né, na minha fala. E isso, para mim, é necessário nessa jornada de inovação que a gente está falando, de tecnologia e de continuidade dos nossos negócios. É a nossa segurança psicológica dentro das organizações. E por que isso? Porque eu estou numa empresa que eu ainda, ontem, se estivesse num corredor lá fisicamente, ouviria de algum gestor, muito provavelmente, algo do tipo: Ana, vem cá, fulana está chorando, vê lá o que é. Né? A partir do momento em que eu não sei lidar psicologicamente com aquele lugar que eu estou inserido, nem porque tem gente que não vai chorar, a grandíssima maioria não vai, mesmo que tenha vontade, e a outra grandíssima maioria não vai saber lidar com aquele choro. Segurança psicológica não é só para chorar. Segurança psicológica é para não hierarquizar as falas. Ah, não, quem fala é o meu chefe, a minha chefe, e eu não falo. Ou então, mesmo que ambos falemos, a fala que prevalece não é a minha. Isso é segurança psicológica. Isso também é divergir. Isso é segurança psicológica. Estar numa reunião em que, ao final de 30, 40 minutos, 1 hora, todo mundo levanta, bate a mão assim, poxa, fala, como foi a reunião? Foi ótimo, estava todo mundo alinhado. Jura? Então, é uma reunião em que ninguém pensou diferente? Ou será que as pessoas pensaram diferentes e elas não tiveram segurança psicológica para se manifestar? Estamos falando de um time que está absolutamente igual, e aí não tem nem a capacidade de ver diferente, por tamanha homogeneidade de suas peças, de suas pessoas? Ou será que as pessoas, de fato, gostariam de exercer a sua fala de uma forma mais aberta, né, de uma forma mais segura, de dizer assim, até para um presidente de uma empresa: olha, eu não concordo. E não é dizer assim: olha, desculpa, mas eu não concordo. É assim: olha, eu não concordo. Porque aqui a gente tem que pedir desculpa para discordar, né? Assim, eu não concordo.
Por que você não concorda? Engraçado, porque eu vejo diametralmente o oposto disso, pela minha perspectiva. E podemos ambos estar certos. Mas segurança psicológica pressupõe esse lugar em que eu tenho condições psicológicas e seguras de me colocar, sem saber, tendo a certeza de que eu não serei ridicularizada, ou de que eu não serei hostilizada, ou de que eu não serei até punida por alguma razão. Então, esses movimentos de empresas, e aí eu estou com o Edu, quando ele fala que a perenidade desses negócios e dessas empresas vai depender, sim, da tecnologia e dessas pessoas, né, dentro desses novos negócios. E como é que a gente... Porque é muito engraçado, eu estava numa reunião há poucos dias, e a pessoa estava dizendo assim, olha, é que assim... Hoje é muito maravilhoso, eu posso pedir um iFood porque eu não estou a fim de cozinhar, minha esposa também não, meu filho quer isso, eu quero aquilo, então a gente pede coisas diferentes no aplicativo, antes não era assim, é muito maravilhoso, mas se eu quero ir para um restaurante eu também vou, e se eu quero eu mesmo cozinhar, eu posso pedir para o supermercado entregar, e eu cozinho em casa, tarará, tarará, isso é muito maravilhoso, todo mundo pode tudo. E na hora de se posicionar em relação ao seu próprio negócio, ele queria fazer com que todos os consumidores coubessem naquela única vontade dele, de fazer de uma única maneira. E eu perguntei para ele, eu falei, me diz uma coisa, me explica por que é que você observa o rico da tecnologia e da capacidade de ser livre como você é, nas suas decisões de comida, e você limita absolutamente o seu consumidor para uma única decisão. E se assim não for, ele não será o seu consumidor. Por que é que esse espelho é diferente quando eu escolho para mim e quando eu escolho para todo mundo? Então fica essa reflexão também. Muito bom. É uma reflexão realmente importante. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão conectadas com o tema. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para vocês em relação ao papel das pessoas, porque a gente espera muito da liderança das organizações e o que cada um das pessoas, da sua individualidade, pode fazer por sua conta, né, como atitude de pessoas, não só esperando pela organização. Tem algo que ele possa fazer, tem coisas que não dependem só da organização, né? Que as pessoas podem, por conta, buscar essa evolução. Tem uma área toda dentro da economia também que chama economia comportamental, que a gente estuda essas relações, né, entre pessoas e como meio que o comportamento individual influencia em grupos também, né? Então, isso é uma coisa... senso comum, né? O comportamento ele é contagioso, né? Quando você se comporta de uma determinada maneira dentro de uma corporação, e principalmente se você está numa posição de liderança, você vai contagiar toda a cultura daquela empresa com o seu comportamento. Então, o primeiro ponto é esse, é o ser humano olhar para o próprio comportamento e saber da responsabilidade, se for um líder, da responsabilidade maior ainda de tocar essas pessoas, de estar aberto para um diálogo franco, como esse que a Ana trouxe. A gente fala também sobre inovação corporativa. Uma das coisas assim, iniciais para você ter dentro de um ambiente de inovação corporativa é uma abertura total, né? Uma forma muito franca, muito aberta de ouvir qualquer pessoa em qualquer nível hierárquico que ele esteja dentro da empresa. Então, esse assim, é como se fosse o guideline inicial. Ou você tem essa abertura total para ouvir, para sentir as outras pessoas, para perceber o seu comportamento, perceber o comportamento das outras pessoas, ou você não vai ser criativo, ou você não vai ter diversidade suficiente, e você não vai conseguir gerar a inovação que a empresa precisa, que o país precisa para acompanhar o resto do mundo. Então, eu acho que é por aí, é olhar o próprio comportamento, saber que ele é contagioso, vem da liderança, está aberto para isso e deixar que isso reflita
na criatividade, na inovação que é feita dentro da empresa. Ana, quer complementar? Está fechado o microfone. Opa, aqui, complementa, tem até uma pergunta do Ricardo aqui no chat sobre o que as Big Four, são as que mais estão distantes do work-life balance para os seus profissionais, e o que se está fazendo na prática, e caps lock na prática, e não só no discurso, né? E eu vou te falar, eu trabalho nessa Big Four há 7 anos, mas eu não vivi minha vida inteira lá. E eu lhes conto que eu trabalho menos do que todos os meus amigos publicitários, menos do que todos os meus amigos advogados. Assim, sem medo de errar. Porque simplesmente quem faz o work-life balance, e que na Deloitte a gente chama de work-life fit, é você. Eu não sou capaz de dizer para o Edu qual é a melhor hora para ele fazer exercício, se ele é uma pessoa que gosta de fazer exercício. Eu também não consigo dizer para a Demi qual é a melhor hora para ele dormir, se é das 10 às 5 da manhã, como é o meu caso, que eu gosto, ou se é das 2 da manhã às 6 da manhã. Eu não sou capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de fazer. Para mim, o que nós estamos fazendo e que boas organizações estão fazendo é dar liberdade para que as pessoas escolham, inclusive se elas querem ficar nessas organizações em seus modelos, né? Quando a gente dá a liberdade do trabalhar de casa, da hora flexível, do seu horário de começo e fim de trabalho, quando a gente sabe que qualquer funcionário pode bloquear o horário, sei lá, das 11 às 13, porque tem filho pequeno, e é nesse horário que a organização doméstica mais requer a presença daquele profissional, isso, para mim, é o que de melhor está sendo feito. É claro, todos os outros benefícios, né, envolvidos na sessão de planos disso, daquilo, outro, claro, mas, para mim, é a gente poder ter a fala, negociando com os nossos gestores sobre o que é melhor para mim. Eu, por exemplo, não topo reunião 13h. Não topo. Seja quem for. Se vier um invite, eu vou declinar. Porque já está estabelecido na minha agenda que da 1 às 2h30 o horário é para mim. E leia-se para mim o que eu bem entender fazer. E isso está combinado com a minha liderança. E isso está absolutamente organizado dentro das minhas horas trabalhadas antes desse período e depois desse período. E eu, eventualmente, trabalho um final de semana, mas raramente até, nem é eventualmente. Então, dentro das frases, existem muitas particularidades, porque existem pessoas. E aí, é esse convite de novo. Vamos ouvir as pessoas, para que elas tragam as suas próprias realidades e as suas próprias necessidades. E as nossas áreas de pessoas, os nossos líderes, haverão de trabalhar individualmente em prol do negócio. Porque se eu estipular que X hora é hora de todo mundo fazer determinada coisa sempre, eu vou perder justamente essa capacidade que a gente tem de falar, negociar e criar em cima das necessidades individuais. Então, eu continuo achando que colocar a pessoa no centro, o ser humano no centro, não é só sobre falar sobre, é muito difícil. Lhe digo que é muito difícil. Porque se eu tenho um time, por exemplo, de 15 pessoas, eu tenho 50 pessoas, eu tenho 100 pessoas, eu tenho 1000 pessoas, imagine que lá dentro tem gente com filho, sem filho, com filho bebê, com filho recém-nascido, com filho de 3 anos, com filho de 10, com filho de 18, com mais de um filho, com idoso, com pets. Como resolver tudo isso? Estando próximo. Estando de verdade. Para mim, é por aí que a gente vai decidir. E você, que está dentro da sua carreira, que você é o único responsável por ela, esse fit da sua vida, é só você que dá. A gente não consegue resolver isso por você. Eu não consigo liberar da sua agenda um horário para você fazer exercício, um horário para você fazer meditação, um horário para você brincar com seus filhos, um horário para você comer melhor, um horário para você dormir mais. Eu não consigo fazer isso por você, mas eu preciso criar condições para que você fale para mim
o que você precisa. E juntos a gente chega a uma situação que funcione. Muito bom. É realmente importante isso, né? A gente se dá conta que as pessoas precisam se organizar. E esse desafio, Ana e Eduardo, desse momento em que a gente vive algumas organizações retornando muito cautelosamente para atividades presenciais ou para os escritórios, esse momento de conciliar, né, o pessoal com o profissional, tendo o desafio de atuar na sua residência. Nem todos têm uma estrutura ideal, adequada. Então, qual a visão de vocês sobre o futuro, principalmente em relação a isso, né? Quanto tempo será que a gente vai ter ainda que atuar de forma híbrida, atuar de forma remota nas suas residências? A gente vê o mercado de imóveis crescendo muito nesse ano de pandemia, principalmente porque as pessoas buscaram uma residência maior, um local mais confortável para poder ter seu descanso e também conciliar com uma área de trabalho mais adequada. Vocês acham que isso vai permanecer por muito tempo? É uma tendência que não retorna mais? Qual a visão de vocês sobre isso, sobre esse ambiente de trabalho também? Existem tecnologias, o Gartner lista tecnologias que são destinadas aos espaços de trabalhos inteligentes. A gente vê, inclusive, a tecnologia auxiliando nisso. Eu acho que vai ter ainda esse rollout, né, dessas coisas que estão acontecendo com a pandemia. A gente ainda vai continuar trabalhando assim durante algum tempo. Em termos de tecnologia, eu já vi algumas telas que até eu queria comprar, que você consegue fazer a apresentação de uma maneira mais dinâmica, direto na tela. Tem uma tecnologia que chama janela virtual, que é um monitor com uma câmera, então você bota de um lado e do outro, é como se você estivesse com uma janela falando com a pessoa de outro lado, se você quiser ter esse ambiente mais próximo. Eu já vi isso em salas de operação, de operação crítica de sistemas. Então, são coisas assim que dá para utilizar, né? Agora, eu acho também que esse mundo híbrido que a gente está indo, e conectando também com o que a Ana falou, da questão de você ter o fit, né, com o trabalho. Outro dia até vi um meme interessante, que dizia o seguinte: você não é workaholic, é desorganizado. Então, às vezes, essa carapuça serve para a gente também, né? Você olhar para isso e pensar o seguinte: pô, estou trabalhando demais porque eu não estou sabendo dizer não, não estou sabendo me organizar adequadamente. Não é só porque a empresa tem goals gigantes, né, para serem atendidos, seja uma Big Four, seja uma empresa corporativa maior, uma startup. Todo mundo tem big goals, todo mundo quer atingir coisas grandes, e o work balance aí, work-life balance, ele vem muito dessa capacidade de organização. E aí, dentro da liderança, está aberto também a entender isso, né? Entender nesse mundo híbrido que a gente está indo, que as pessoas têm necessidades diferentes, que o processo de trabalho, ou práticas de trabalho, como foi dito aí, que eu também acho uma palavra melhor do que processo, que as práticas elas têm que ter uma flexibilidade para se adaptar a quem está com filho pequeno, para se adaptar para um cara que está virando à noite porque está fazendo um MBA, e buscar ali com que essa equipe seja produtiva de uma forma flexível, sem obrigar o cara a ficar no computador de 9 às 5, como a gente está acostumado na era industrial. Eu acho que essa visão da liderança dentro da empresa se torna um próprio ativo para a retenção de talentos, para a busca de talentos. Então, como a gente, principalmente no ramo de tecnologia, onde, diferente de muitas outras áreas, existe um déficit de profissionais, o cara, quando olha para uma vaga, ele quer saber se a liderança tem essa capacidade e flexibilidade de se adaptar também à vida dele, né? Ele é produtivo de uma forma, como a Ana falou, dormindo uma hora, fazendo o exercício em outra, almoçando em outra, e ele quer adaptar isso, essa produtividade dele, à produtividade de uma equipe que tem a capacidade
de fazer essa máquina funcionar com a diversidade das pessoas, com a diversidade de comportamento de trabalho dessas pessoas. Então, isso se torna um ativo, na minha visão, para as empresas que sabem captar e serem flexíveis a esse ponto com esses talentos. Muito obrigado, Eduardo. Ana, quer complementar? É um abismo isso, para tentar achar uma solução, né? Porque a gente tem pessoas de redes absolutamente distintas dentro de uma organização, né? Pessoas que moram de forma também muito distintas, pessoas com organizações domésticas, gente, muito distintas. Hoje o desafio de colocar essas pessoas numa plataforma virtual, né, seja ela qual for, no mesmo horário, para um determinado fim, é um assunto que, assim, a gente precisa suar a camisa para ter, primeiro, esse espaço de fala, de cada um poder colocar suas necessidades, e aí, em cima das necessidades, a gente tentar achar um modelo. As organizações aprenderam, né, que podem, claro, gastar menos com as pessoas, no quesito, dentro de um balanço corporativo, muito provavelmente a folha de os salários é o número 1, muito provavelmente, na maioria das organizações, e em segundo ou terceiro lugares está a questão do físico, né, do escritório físico. E isso foi uma coisa que a pandemia trouxe com muita luz sobre, e se fizermos diferente, né? E se colocarmos as nossas pessoas, parte lá, parte cá, em vez de uma vez por semana virtualmente, que tal ao contrário, né? Que tal 4 dias virtualmente e 1 dia presencialmente, quer dizer, cada empresa vai encontrar o seu modelo, cada organização e cada negócio tem suas necessidades próprias, e mais do que isso, existe um nível de maturidade de cada organização e de cada líder dentro de uma organização. A gente pode ter líderes absolutamente conectados e sensíveis à questão do outro, como a gente pode ter líderes que são absolutamente desconectados à necessidade do outro. Então, é por isso que eu volto à questão da cultura forte, como uma necessidade que as organizações têm de cobrar de seus líderes posturas que sejam condizentes com a cultura que aquela empresa tem e precisa ter e quer perpetuar. Então, eu nem arrisco dizer para vocês qual é o melhor modelo, porque ele não existe. Ele existe sabendo que pessoas vão ter, em uma alta hierarquia, talvez capacidade de alugar uma segunda casa e talvez ir para um lugar mais afastado, mais perto da natureza, para ter qualidade de vida de outra forma. A gente vai ter pessoas que não conseguem dividir os cômodos para trabalhar e ter as pessoas domesticamente confortáveis no mesmo momento. Quer dizer, aqui no Brasil, a gente tem abismos sociais e particulares de cada um, e o nosso papel na organização é saber quem é quem. É saber que, pelo menos no meu time, eu sei que as pessoas A, B, C, D e E têm suas realidades dessa maneira, cada um individualmente. E eu, como líder, eu preciso endereçar as soluções para as necessidades do meu time. E se eu não souber fazer isso, você pode ter certeza que você não vai saber fazer um negócio maior do que esse. Você não vai saber, porque você precisa começar a pensar em como organizar suas pessoas que estão mais próximas de você, inclusive as pessoas que lhe ajudam em casa. Começa por aí. Depois você passa para as pessoas que trabalham com você na organização. Se você sabe ouvir as pessoas que trabalham com você na sua casa, qual é o melhor horário, qual é o melhor transporte, qual é o melhor tipo, qual é o melhor, você vai saber chegar no equilíbrio de pessoas dentro do seu trabalho também. Então, de novo, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, né? É o provável, não é tão provável, é desejável, é muito desejável, mas talvez seja só possível fazer um pouco de cada vez, né? Muito obrigado, Ana Canaúba, que é head da Universidade Corporativa da Deloitte, Eduardo Ibrahim, que é professor da Singularity Brasil. Foi um fechamento desse webinar incrível, uma reflexão super poderosa sobre esse momento de transformação, sobre o papel das pessoas, sobre realmente
a valorização dos profissionais e o papel de cada um, né? Eu gostei desse final otimista aí de vocês. Agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade em compartilhar dessa rica experiência, esses conteúdos incríveis que vocês passaram para o nosso público, que com certeza absoluta está adorando, muitos elogios, muito reconhecimento. Então, eu fico muito feliz em ter compartilhado esse momento com vocês. Obrigado, Carlos. Foi um prazer. Muito bom, minha gente, muito obrigada pela escuta, pelos comentários, pelas perguntas. Ademir, a você pelo convite, e que sigamos